Boa tarde, então, hoje é a nossa primeira aula do semestre é sobre cultura e clima organizacional. E eu começo colocando aqui para vocês que para falar de cultura e clima é preciso que a gente saiba o que é ambiente organizacional, uma vez que a cultura e o clima se manifestam dentro dele. Bom, sabendo que uma organização é um conjunto de pessoas que estão reunidas em prol de um objetivo comum, a gente sabe também que ela é composta por diferentes elementos, como estrutura física, tecnologia, trabalhador, hábitos, valores, conhecimentos. Então, todos esses elementos juntos é que compõem o contexto da organização, tá? É importante aqui saber também que o ambiente organizacional ele acaba sendo então um conjunto de todas essas questões envolvidas na estruturação da organização e também, consequentemente, no desempenho da organização. E esse ambiente organizacional ele pode ser e é afetado por diferentes causas que podem impactar negativamente na sua saúde ou positivamente, gerando infinitas oportunidades à organização. Bom, tendo esses conceitos em mente, a gente precisa entender que é fundamental que as organizações percebam constantemente, estejam atentas constantemente como está o seu ambiente organizacional. Se ele está saudável, se ele está doente, se ele está ficando gripado ou não, tá? Então, é importantíssimo a gente perceber o ambiente organizacional para perceber como anda a saúde da organização. Então, nesse momento é que entra a questão da cultura organizacional, porque cultura organizacional é um dos principais fatores que demonstram como anda o ambiente organizacional, tá? Então, a cultura, definindo no seu mais simples conceito, consiste nos costumes, políticas e hábitos adotados pela empresa, pela organização. E esses costumes, essas políticas e os hábitos que são adotados pela empresa devem ser conhecidos, reconhecidos e seguidos por todos os seus colaboradores para melhorar cada vez mais o ambiente de trabalho. Por isso que é tão importante a gente considerar a cultura organizacional como um dos elementos primordiais, essenciais para a saúde da organização e que está presente no ambiente organizacional. Bom, o que mais que a gente tem que saber? Que estando atento as organizações estando atentas ao seu ambiente organizacional, é preciso que a gente entenda a sua divisão, né? Ou seja, o seu contexto externo e o seu contexto interno. O que influencia no ambiente organizacional que vem de fora e o que influencia no ambiente organizacional que vem de dentro. Então, o ambiente externo, o ambiente organizacional externo, representa o contexto onde a organização existe. Então, são elementos que estão fora do contexto da empresa, ao contrário do ambiente organizacional interno, que são os elementos, obviamente, internos da organização, como os trabalhadores, os gestores, a própria cultura, como a gente vem falando, as instalações organizacionais e a sua própria estrutura, tá? Então, é muito importante nesse momento que a gente perceba que para compreender, para perceber a saúde da organização, a gente precisa perceber como anda, como está o seu ambiente organizacional. Por isso que o nosso próximo slide agora apresenta o conceito de cultura organizacional. Então, são diferentes autores, são diferentes anos, são diferentes conceituações que acabam convergindo para um mesmo sentido, tá?
Basicamente, a gente trabalha a teoria a citação de Robbins, tá? Que conceitua a cultura como um sistema de valores compartilhados pelos seus membros, tá? E que a diferencia das demais. A gente tem alguns autores também que definem a cultura organizacional como a representação dos costumes e das normas que todos os colaboradores da empresa devem perceber, entender e seguir, tá? Esses autores, eles acabam fazendo com que a gente perceba que é exatamente a cultura que vai direcionar os seus colaboradores no cumprimento desses objetivos estabelecidos lá no planejamento estratégico. E além da cultura direcionar o cumprimento dos objetivos, a cultura acaba também direcionando o comportamento, o desempenho e a força da equipe dentro do ambiente organizacional, tá? E é por meio dessa harmonia, é por meio da percepção da cultura organizacional, é que o ambiente organizacional se mantém em equilíbrio e constantemente em harmonia. Por isso é muito importante a manutenção da cultura organizacional, tá? Tem um outro autor que chama Edgar Schein, que define cultura como um conjunto de premissas que o grupo aprendeu a aceitar, né? E essa aceitação é resultado da solução de problemas e de adaptação ao ambiente e à integração do grupo, né? Outra definição são dois autores conhecidos como Wagner e Hollenbeck, que e ainda é importante destacar aqui no slide que, entendendo o conceito de cultura, é importante a gente perceber o que é cultura forte, já que a cultura influencia tanto na saúde da organização, né? Já que a cultura tem essa influência tão forte no ambiente organizacional, é importante que a gente saiba perceber, saiba entender e perceber o que é uma cultura forte, tá? Que é exatamente a cultura organizacional onde os valores mais importantes são intensamente percebidos, adquiridos e colocados em prática pelos seus colaboradores, tá? E não é só percebido e colocado em prática, não. A cultura ela é forte quando os valores eles são percebidos, são acatados e são compartilhados de maneira geral dentro da organização. Então, quanto mais os colaboradores, os gestores, os líderes, quanto mais essas pessoas aceitam e entendem, percebem e compartilham esses valores tão essenciais para a saúde da organização, maior é o comprometimento do ser humano dentro do ambiente organizacional e, consequentemente, mais forte é a cultura e a influência dessa cultura sobre os outros membros da organização. Ao contrário, seria uma cultura fraca, né? Quando o ambiente organizacional não está saudável, quando existe a percepção de que seus colaboradores, gestores e líderes não conhecem a missão, não compartilham dos valores e por isso não difundem para os outros colaboradores esses elementos organizacionais, a cultura é visivelmente uma cultura fraca e possivelmente a organização pode vir a... E é nesse momento de cultura organizacional, de cultura forte e de cultura fraca, que entre vários autores, que a Venato expõe a teoria do iceberg aplicado à cultura organizacional,
né? Onde esse iceberg, né, que é essa pedra de gelo, é exatamente a projeção da cultura da organização. Então, o que esse iceberg busca mostrar? Que toda organização possui estrutura hierárquica, mas que nem toda organização deixa os seus colaboradores perceberem o que acontece internamente, tá? Então, muitos colaboradores só percebem o que está para fora d'água, né? Então, muitas organizações priorizam focar apenas somente nas aparências e em ideias, como a gente pode falar, superficiais, tá? Em 2003, né, num texto que depois eu passo para vocês, que a Venato passa a comparar esse fenômeno da cultura organizacional como o iceberg, né, e ele acaba dizendo que esse iceberg, como a gente percebeu da parte de fora e da parte submersa, esse iceberg ele é influenciado por valores conhecidos como formais, que são os visíveis, e os valores informais, que são os invisíveis, né? Por exemplo, nós temos um trabalho da Endeavor Brasil que mostra exatamente a teoria do iceberg como sendo uma ilusão. Porque na parte de fora, o que as pessoas veem? O sucesso organizacional. E na parte de dentro, submersa, o que é escondido, o que as pessoas não veem? A persistência, a resiliência, o aparecimento de questões, de decisões difíceis de serem tomadas, a decisão dos colaboradores ao trabalho, o lado emocional, as habilidades envolvidas no desenvolvimento daquela tarefa. Enfim, e aí a gente começa a perceber, fazendo a ligação entre, por exemplo, cultura organizacional e teoria do iceberg, o que são artefatos, valores e pressupostos em cultura organizacional, tá? A gente percebe, então, que na parte acima, a visível, a ponta do iceberg, nós temos os artefatos, que são como as pessoas falam, se vestem, como é organizado o trabalho, como é organizado o ambiente físico, é tudo que é formal e perceptível. Já abaixo da água, nós temos os valores, que é a justificativa que as pessoas dão para sustentar a forma de agir. Nós temos os pressupostos, que são as crenças que conduzem a forma de trabalho, como o inconsciente do trabalhador, do colaborador, influencia na cultura sem que as pessoas percebam, tá? Então, nós temos os valores, os artefatos, os valores e os pressupostos como itens essenciais da cultura organizacional e que estão distribuídos nitidamente na teoria do iceberg. Ainda dentro do assunto cultura, né, nós temos os elementos que compõem a cultura organizacional, que são elementos que a gente percebe diariamente no nosso trabalho, mas que a gente não sabia que estava intimamente relacionado à cultura organizacional e, consequentemente, à saúde do ambiente, tá? Do ambiente organizacional que a gente tratou lá no primeiro slide. Então, o primeiro elemento que compõe a cultura organizacional e é profundamente trabalhado pelo tema, ele está relacionado à questão dos valores, que são exatamente as crenças existentes na organização,
tá? E aí, nesses valores que entram as questões, por exemplo, ligadas ao preconceito, às ideologias, né, que podem ser explícitas ou não, mas que acabam conduzindo a cultura para ser um pouco mais pesada, mais difícil de lidar ou não, mais leve e fácil de trabalhar. Né? Outro elemento que se trabalha, que se percebe muito no ambiente organizacional, outro elemento da cultura organizacional que se percebe muito no ambiente organizacional está relacionado com a sua história, né? Que são aqueles mitos, aqueles heróis que fazem parte da história da empresa e que são amplamente divulgados ao decorrer do tempo. Por exemplo, o fundador da empresa, que foi muito importante, que deu a vida, o suor e que plantou a primeira árvore, né? Então, é um mito que faz parte da história, influencia diretamente na cultura da organização. Né? Ou então a importância que se dá àquele colaborador que em 1970 foi capaz de tirar a organização da crise e fazer com que ela seja esse fenômeno que ela é hoje. Então ele é tido como um herói que faz parte da história da organização. Então história como um elemento da cultura é muito importante para servir como referência para os colaboradores, né? E, consequentemente, para ser seguido e imitado, conduzindo a empresa a ser saudável e ser competitiva no ambiente que ela está inserida, tá? A gente já falou, mas vou citar aqui de novo dos artefatos, né? Que são... por exemplo, tamanho da mesa, que pro gerente é maior do que o tamanho da mesa dos colaboradores, cadeira do gerente, que é mais macia do que a cadeira do vendedor, o carro do gerente, que pode ser mudado de ano a ano, do vendedor, que fica 10 anos rodando com o mesmo carro, enfim. Artefatos são, por exemplo, vestimentas utilizadas, são espaços, são ambientes que são proporcionados para o desenvolvimento das atividades dentro do ambiente organizacional. Né? Outro elemento importante é a linguagem, né? Que a gente percebe a cultura organizacional refletida na linguagem da organização, se ela é formal ou se ela é informal, por exemplo. Hábitos, né, são elementos também da cultura organizacional. Quais os hábitos que os colaboradores têm e que refletem essa cultura dentro da organização? Eles almoçam juntos, eles almoçam separados, eles podem sair um pouco mais cedo sem bater o dedo, enfim. O hábito reflete muito também a saúde da organização. Tá? Outro elemento conhecido, né, da cultura organizacional são os símbolos, que são os objetos que acabam carregando mensagens e significados. Tá? Às vezes na porta do gerente não está escrito gerente, mas tem um símbolo que a gente sabe que ali está o gerente, né? Ou, enfim, às vezes tem uma caveirinha e a gente sabe que naquela porta pode ser a sala do gerente e que é melhor a gente não entrar, tá? Outro elemento importante são os rituais, né? E esse a gente participa bastante e é muito importante participar, porque é no momento de, entre aspas, descontração que a gente consegue perceber como é o relacionamento dos colaboradores, né? Então, toda empresa, toda organização tem
não posso falar toda, mas em sua maioria, as organizações elas possuem rituais que acabam revelando boa parte da sua cultura, né? Por exemplo, festas do final de ano, prêmio pro colaborador que se aposentou, foto na entrada da empresa para o funcionário do mês, cantar um parabéns com um bolinho, juntando todos aqueles que fazem aniversário em determinado mês, né? Esses são rituais que mostram também como anda a cultura da organização. Por isso eu já falei, vou falar de novo, desses rituais é muito importante que todos participem na medida do possível, porque é aí que a gente consegue perceber como nós e como os outros estão devidamente comprometidos com a organização, porque a gente consegue perceber qual que na real, o seu modo de ser, tá? O seu modo de ser é da organização. De uma forma ou de outra, diante de tudo que eu falei, o que a gente tira desses slides iniciais é que a cultura organizacional ela é muito importante, porque ela acaba definindo as fronteiras da organização, né? Ela acaba definindo o que diferencia uma organização da outra, ela acaba ajudando com que a organização consiga perceber para que ela nasceu, aonde ela quer chegar, né? Consiga definir a sua missão, consiga perceber o seu papel em relação às outras organizações e principalmente em relação ao ambiente onde ela está inserida. E não menos importante, falar sobre cultura é perceber como os membros se sentem participantes e inseridos dentro da organização, tá? Falar sobre cultura é perceber que ela proporciona identidade aos colaboradores, é perceber que ela define, por exemplo, a posição de um grupo frente a outro grupo dentro da organização, é perceber que a cultura é capaz de projetar a imagem da organização para quem está lá fora, para os seus clientes, para os seus fornecedores, para os seus funcionários. É importante perceber que a cultura ela gera um comprometimento com uma coisa muito maior que ultrapassa interesse individual. Tá? É importante perceber que ela estimula a estabilidade dentro de um sistema, que ela ajuda a manter a força entre os colaboradores. É importante que a empresa que a cultura ajuda a empresa a perceber e a se manter dentro dos padrões esperados e adequados pela sociedade, que a cultura ela sinaliza o que deve ser feito ou não deve ser feito pelos funcionários. A cultura, finalmente, não menos importante, ela deixa bem claro para o gestor, para o administrador, quem é quem dentro da organização, quem compartilha os valores, quem veste a camisa e quem não veste a camisa e deve ficar de fora, por exemplo, do ambiente organizacional. Finalizando essa parte de cultura, é primordial a gente saber que também na cultura organizacional, entender a cultura organizacional é perceber que existem algumas disfunções, né? Porque como a cultura acaba criando padrão de comportamento, criando padrão de desenvolvimento dentro da organização, em alguns momentos pode ser difícil perceber que a mudança está batendo na porta, né? E que está precisando haver uma sacudida geral nesse ambiente organizacional.
Então, esse é um ponto negativo, né? É a percepção de que a cultura organizacional parece uma coisa legal, mas ela também apresenta disfunções, né? Porque, por exemplo, quando os colaboradores ou o gestor, por exemplo, quando o gestor tem dificuldade para entender que que as variáveis ambientais estão influenciando na vida da organização e que elas precisam entrar, né? E ele não aceita essa mudança, isso pode adoecer a organização, né? Isso na parte do gestor, mas pode ser, por exemplo, aquele colaborador que está há 30 e tantos anos na organização e que tem uma resistência a mudança e acaba fazendo com que como a cultura organizacional é vivida individualmente também pelo grupo dentro da organização, é possível que, como eu estava falando, que uma resistência de um colaborador pode se tornar generalizada, né, a necessidade de mudança interna e afetar diretamente na saúde da organização, né? E também, né, pode ser que os seus colaboradores, os seus membros, acabem também por ter dificuldade de aceitar outras culturas e outros pontos de vista também como correto aí na atuação da mudança. De uma forma, né, ou de outra, colocando os pontos positivos ou negativos, o que a gente pode extrair desse primeiro momento? Que a preocupação com a cultura, ela é saudável, ela é importante e ela é fundamental para criar identidade e comprometimento de colaborador e de gestor com todas as partes da organização. Mas que a gente precisa perceber também, que os gestores precisam perceber também, que existem pontos negativos, que existem disfunções, né? E que essas disfunções, esses pontos negativos, não ultrapassem os benefícios da implementação, da vivência de uma cultura organizacional saudável. E também é importante a gente saber que para essa cultura organizacional ser absorvida e ser compreendida e principalmente para que ela seja absorvida e que faça parte de todos os membros da organização, é muito importante que seja constantemente implementado processos de socialização. E aí vem a pergunta, né? A aula é cultura e clima organizacional. Inclusive, quando a gente vai escrever um artigo ou vai ler algum artigo, a gente sempre percebe que as pessoas trabalham esses dois temas juntos, né? Mas existe diferença entre cultura e clima organizacional? Bom, se a gente for voltar para o primeiro slide, para os 2, 3 primeiros slides, se a gente for redefinir cultura organizacional de uma forma simples, agora não com conceito de teórico, a gente já consegue perceber, já consegue definir com as nossas palavras que a cultura organizacional está diretamente ligada aos valores da empresa e que não pode ser mudada do dia para a noite, né? A cultura, ela é um pouco mais estável, né? E que essas mudanças, elas acabam acontecendo de forma lenta, para que a organização, para que a instituição se adeque a novas formas de trabalho, tá? Então, cultura são valores compartilhados pelos colaboradores, são estáveis e lentos de serem mudados. Já o clima é pelo que acontece no dia a dia da organização, tá? E o que é importante, influencia diretamente na motivação dos colaboradores da organização. Então, entendendo que a cultura são as normas conhecidas, os valores conhecidos e compartilhados, a gente acaba tendo como clima, de certa forma, o reflexo da cultura da organização. Ou seja, o reflexo que todos os efeitos dessa cultura trazem para o clima, para o comportamento, para a motivação dos colaboradores.
Bennis acaba, então, de uma forma científica, né, definindo o clima como um conjunto de valores e atitudes que afetam a maneira como as pessoas se relacionam umas com as outras dentro do ambiente organizacional, né? Então, o clima, ele está relacionado a como o colaborador percebe a organização, né? Percebe suas regras, seus costumes, os seus usos, aqueles elementos que a gente falou lá em cima, né? Interpreta tudo isso e como ele reage positivamente ou não a essa interpretação, tá? Por isso a gente acaba dizendo que o clima, ele é reflexo da cultura. É como o colaborador percebe a cultura, como ele interpreta e como ele reage a essa interpretação, tá? Existem outras definições, sempre no mesmo sentido, de clima organizacional, tá? Como Milone, Bennis, que eu já falei, Davis. Por exemplo, o clima organizacional é uma avaliação de até que ponto as expectativas das pessoas estão sendo atendidas pela organização. Clima organizacional é um conjunto de valores e atitudes que afetam a maneira como as pessoas se relacionam umas com as outras e com a organização. Clima organizacional é um conjunto de valores, atitudes, padrões de comportamento formais e informais existentes dentro da organização, tá? Então, todas as definições estão, sim, relacionadas à interpretação e reação dos colaboradores frente à cultura da organização. E o clima varia? Sim, né? Ele vai mudar de acordo com o psicológico e de acordo com o momento motivacional de cada colaborador. E, novamente, da maneira como esse colaborador acaba por interpretar o contexto organizacional onde ele está inserido, que é percebido através das informações que são constantemente percebidas e recebidas do ambiente interno da organização. Então, olha só, existem diferentes variáveis que afetam o clima, como os aspectos pessoais dos colaboradores, dos gestores, dos administradores, a liderança, né? Ela é mais autocrática, ela é mais democrática, ela é mais liberal. As condições de trabalho, nossa, eu precisava de um ambiente refrigerado e não tenho, estou num ambiente quente para um trabalho que me deixa exaustiva. A questão da mudança, né? O meu gestor, o meu líder, ele é receptivo à mudança? Não é, ele é um pouco autocrático. Então, isso influencia na minha motivação, que vai influenciar no clima organizacional, né? Como é a comunicação? A comunicação é fluida, é fácil, então eu me motivo a trabalhar melhor, o clima é mais tranquilo. Não, a comunicação é extremamente formal, difícil, arcaica, então isso influencia negativamente na minha motivação para o trabalho e isso influencia no clima, né? Então, liderança, condição de trabalho, mudança, comunicação, motivação e aspectos pessoais são variáveis relacionadas a clima organizacional que afetam diretamente a sua percepção, tá? E aí existem diferentes tipos de clima organizacional a serem percebidos, tá? Por exemplo, um clima desumano, onde existe o foco na tecnologia e o ser humano é deixado de lado, tá? Existe um tipo de clima tenso, que é focado nas regras, nas normas, no excesso de burocracia, tá? E aqui tem como
resultado punições e demissões, e tem o clima organizacional baseado na tranquilidade e confiança, onde existe a plena aceitação, sem descuidar-se de preceitos de trabalho, ou seja, é aquela parte que eu já falei 1000 vezes em outros slides, onde existe o comprometimento, onde existe a absorção dos valores, das regras e da norma, por você estar tranquilo de estar ali, porque você consegue participar daquele momento com gosto, com prazer, né? Mesmo sabendo que é o seu trabalho, o que não é muito impossível de se achar, tá? E aí, como que a gente percebe o clima? Através de pesquisas, né? Existem pesquisas de clima organizacional. E aí, para entender o clima, para a gente, vou mudar aqui, para a gente realizar essa pesquisa de clima organizacional, é necessário a gente entender e conhecer aonde você quer perceber esse clima. É na gerência? É no chão de fábrica? É no estilo de gestão? É com relação ao comportamento dos colaboradores? Então, por exemplo, se você quer fazer uma pesquisa para identificar o clima organizacional nos processos corporativos, você vai estar trabalhando a questão de treinamento e desenvolvimento, gestão de desempenho, remuneração. São esses processos que você tem que conhecer para pesquisar, né? Eu quero saber se aquela empresa é segura de se trabalhar. Então, eu vou fazer... eu quero saber se os colaboradores de determinado departamento se sentem seguros para trabalhar naquele departamento. Então, eu vou fazer uma pesquisa de clima organizacional dentro do processo corporativo relacionado à segurança do trabalho. Não, eu quero perceber, por exemplo, se o meu gerente ele é democrático e vai ser capaz de reconhecer o meu esforço e me recompensar por isso. Então, vamos fazer uma pesquisa de clima organizacional voltada ao estilo gerencial, né? Não, eu quero saber se os colaboradores ou se o gerente ou se existe, se o administrador, se eles têm clareza entre a estratégia da organização e o desempenho das suas tarefas. Então, eu vou fazer uma pesquisa de clima organizacional voltada à gestão da empresa, buscando conhecer o alinhamento entre a estratégia da organização e a estratégia de atuação do gerente, né? Ou então eu quero saber se os meus colaboradores estão motivados, se os meus colaboradores se os meus colaboradores do departamento de marketing estão se sentindo motivados. Então, eu vou fazer uma pesquisa de clima organizacional voltada à identificação de motivação e credibilidade dos colaboradores do departamento X. Então, depende do que você quer saber, vai depender a pesquisa de clima organizacional e da área onde você vai implementar, tá? Quais as consequências que um clima organizacional ruim traz para a organização? Baixo nível de cooperação, desmotivação, pouca preocupação com a realização da tarefa, desperdício de tempo, de dinheiro, de potencial pessoal, né? Outra consequência ruim, outra consequência de um clima organizacional ruim: briga, panelinha, intriga, tensão, conflito, reações contra a organização, greve, estratégias oportunistas, competitivas, para que um colaborador consiga se sobressair perante o outro, né?
E ao contrário, tudo ao contrário, quando um clima organizacional ele é adequado para se desenvolver as suas atividades, né? Por exemplo, existe uma identificação entre o colaborador, entre a empresa e os objetivos traçados, os objetivos propostos no planejamento. Existe uma grande integração entre as equipes de trabalho dentro do ambiente organizacional. Mesmo que sejam equipes de departamentos diferentes, existe uma integração entre eles para que a organização caminhe da melhor maneira possível. Existe aceitação, uma melhor aceitação, uma aceitação mais leve, a forma de como o líder conduz o seu trabalho, né? Conflitos são pequenos e motivação de colaborador é grande. Bom, quais os benefícios da gestão do clima? Por que é bom gerir o clima organizacional? Para ter um alto desempenho, para ter sustentabilidade de colaborador, para que haja relação sistêmica, interagente e interligada entre todas as ações da gestão de pessoas, para que exista um canal de comunicação fluido de, por exemplo, gerência com servidor, para que o planejamento e a gestão seja constantemente alimentada para que se perceba como anda a motivação, a satisfação dos envolvidos na organização, para que a administração consiga perceber e refletir como ela vem conduzindo as suas ações, até para tomar decisões que sejam mais assertivas para determinadas situações, né? Para que se observem, óbvio, os acertos e os erros nas conduções dos processos e das atividades, e principalmente porque perceber, gerir o clima organizacional é importante para que surjam os mais importantes indicadores a serem utilizados no planejamento estratégico da organização. Bom, a gente percebeu então que cultura é diferente de clima, clima está relacionado à motivação e que clima deve ser pesquisado constantemente para que a organização se mantenha saudável, tá? A gente percebeu que é importante fazer pesquisa de clima, né? E existem agora diferentes modelos de pesquisa de clima de acordo com diferentes autores, tá? Na verdade, esses autores, o clima, ele não muda muito, né? É sempre para perceber a estrutura da organização, se está adequada, qual é o nível de responsabilidade do colaborador ou do gestor, como anda o relacionamento, se os padrões estão seguidos ou não. Então, os indicadores, eles são muito semelhantes, tá? O que diferencia um pouco é a percepção do autor na forma de como ele deve fazer essa pesquisa de clima, tá? Por isso são diferentes modelos, né? Não é para diferente, os modelos eles não são diferentes para diferentes climas, não, tá? Eles são diferentes devido à percepção que esses autores têm dos indicadores, tá? Por exemplo, Litwin e Stringer, eles falam de estrutura, responsabilidade, desafio, recompensa, relacionamento, cooperação, conflito, identidade e padrões. São esses
para esses dois autores, são esses indicadores que refletem a cultura, o clima da organização. Então, se fôssemos fazer um questionário de pesquisa de clima organizacional baseado nesses dois autores, teríamos que fazer perguntas referentes à estrutura, né? Você vai lá, você vai entrevistar o colaborador, você vai perguntar assim para ele: o que você percebe sobre as regras, o excesso de regra, de regulamento e dos procedimentos existentes na organização? Né? Você tem autonomia para tomar decisão no departamento que você trabalha? Você sente a necessidade de se arriscar e de ter desafios nesse cargo que você desempenha? Você acha que você é recompensado quando o seu trabalho é bem? Você se sente recompensado quando o seu trabalho é bem realizado? Você possui um sentimento de trabalho em equipe forte, coeso e saudável dentro da organização? Você percebe que existe um sentimento de ajuda mútua entre os envolvidos na tarefa de determinado departamento? Você acredita que a gestão da organização ou que o seu líder imediato ele aceita diferentes opiniões? Ele percebe e aceita a existência de conflitos dentro da organização? Outra pergunta aqui na letra H: você se sente pertencido à organização? Você se sente um membro valioso? Você se sente importante na organização que você para a organização que você trabalha, né? Ou então, por último aqui, você acredita que a organização impõe, enfatiza, fortalece muitas normas e processos para você desenvolver o seu trabalho? Então, por exemplo, para esses dois autores, para que uma pesquisa de clima organizacional seja a mais positiva possível e consiga refletir a satisfação e a motivação dos envolvidos, é preciso que ela percorra esses itens que ele elencou como indicadores de suma importância. Já Kolbe, e outros autores, por exemplo, né, eles trabalham do Litton e Stringer a responsabilidade, padrões e recompensas. Eles ainda trabalham o conformismo, a clareza organizacional, calor e apoio e liderança. Então, eles ainda acrescentam a perguntas relacionadas ao conformismo do colaborador dentro da organização. Ou seja, você, enquanto colaborador da organização, sente que se vê obrigado a se moldar à cultura da organização, ou se sente capaz de realizar o seu trabalho exatamente como gostaria de ser, né? Também eles perguntam se existe aquela percepção de clareza organizacional, onde os colaboradores percebem que tudo é bem organizado, os objetivos são bem traçados, a missão é clara, os valores podem ser compartilhados, tá? Então, você conhece a missão da sua organização? Você tem para si, em algum momento você já foi informado sobre os objetivos organizacionais, né? Outro ponto que Kolbe e outros autores colocam é sobre a questão do calor e apoio, né? Que tem a ver com o sentimento de bom relacionamento, e também a questão da liderança, que é a disposição do colaborador para aceitar o tipo de liderança que lhe é colocada em determinado departamento, enfim.
Outro autor, Koda, fala de compensação, maturidade, colaboração e valorização, tá? Nunca finalizando uma teoria, sempre percebendo, modificando e complementando, tá? Então, Koda, por exemplo, além da liderança que foi abordada por Kolbe já trabalhou um pouquinho mais a do primeiro, né? Koda já trabalha um pouco mais a de Kolbe. E aí ele fala sobre compensação, sobre maturidade empresarial, colaboração e valorização profissional, tá? Fala também sobre identificação com a empresa, processo de comunicação, sentimento de trabalho, política global de recursos humanos, e acesso, que é a continuidade de realizar da mesma forma o trabalho até o final de carreira. Então, se vocês forem fazer, por exemplo, o meu artigo vai ser sobre clima organizacional, levando em consideração o modelo proposto por Koda. Vocês vão ter que fazer perguntas relacionadas à letra A, letra B, para ficar completo. Tem que passar por todos os indicadores para que a sua pesquisa de clima organizacional baseada no que foi proposto por Koda seja completa, né? Finalmente, trouxemos, se não um dos maiores, Luz, que fala de diferentes e vários e complexos e completos indicadores que devem ser passados, que devem ser vistos, que devem ser trabalhados para que haja um reflexo da real, um reflexo real de como anda o clima organizacional dentro da organização. Uns trabalharam 7, outros trabalharam 10, mas Luz propõe que para ser completo existem 18 variáveis, indicadores ou fatores que devem ser observados em sua profundidade. O trabalho em si, a integração entre os departamentos, a integração entre as funções a serem desempenhadas, o salário, se tem distinção ou não, se pessoas que exercem a mesma função recebem salários diferentes, a supervisão, se o colaborador está satisfeito com a supervisão que ele vem recebendo, se o supervisor é muito autoritário, é muito liberal, como é a comunicação, tá? Se é mais formal e cansativo ou menos formal e não tão cansativa, como é a questão do progresso profissional, se existe treinamento para você subir de carreira, tá? Como é a relação com seus colegas, como é a relação com seu gestor, como é a estabilidade, se mesmo sendo uma organização privada, se você se sente estável, como você participa ou não do processo decisório, se você está satisfeito com os benefícios que recebe, se a condição, se a sala que você trabalha lhe oferece condição para que seu trabalho seja desempenhado da melhor maneira possível, se existe sindicato ou não, e como é a relação da empresa com o sindicato e, consequentemente, com o colaborador, se existe muita regra, muita rigidez, muitas sanções disciplinares, se a participação na gestão da organização é possível pelos colaboradores ou não, né? Enfim, são 18 pontos, 18 indicadores, 18 fatores, 18 variáveis que devem ser trabalhadas em sua exaustão para que a pesquisa reflita fielmente o clima organizacional daquele momento, porque o clima muda, o clima varia muito mais do que a cultura. Bom, para finalizar, se a gente já percebeu que clima organizacional
é percebido como um indicador de satisfação de colaborador dentro da empresa. Com relação à empresa, de uma maneira geral, nos seus diversos fatores, é fácil da gente finalizar percebendo que o clima organizacional é o que faz com que se garanta um ambiente saudável e produtivo para todos dentro da organização. E que existem, basicamente, 5 princípios que devem ser aplicados pela empresa para que haja a manutenção de um clima saudável, tá? E por isso é tão importante a gente perceber que pesquisa de clima, realizar pesquisa de clima organizacional com uma certa constância não é despesa, acaba sendo investimento, porque implementar pesquisa de satisfação, principalmente de colaborador, quanto em relação ao trabalho que eles realizam, a tarefa que eles desempenham, com relação às relações deles com seus amigos, né, com seus também colegas de trabalho e com seus líderes e gerentes, realizar pesquisa de satisfação de colaborador com relação ao desenvolvimento da sua própria carreira, né, acaba sendo uma ferramenta extremamente importante e indispensável para se perceber o ambiente de trabalho, para se obter um ambiente de trabalho saudável e, mais que tudo, né, para que se mantenha esse ambiente de trabalho saudável, uma vez que você, realizando a pesquisa de clima, percebe, ainda mais se for constante, né, frequente, percebe aonde está a insatisfação e consegue mudar isso logo. Então, é importante para você, além de obter um ambiente de trabalho saudável, você manter um ambiente de trabalho saudável e, consequentemente, todo um reflexo positivo da organização perante ao ambiente e que ela está inserido. E isso acaba sendo um ciclo, né? Porque a organização saudável num ambiente onde ela está inserida gera um ambiente interno saudável para se trabalhar, os colaboradores estão satisfeitos, trabalham bem, o clima é positivo, a organização fica saudável, é saudável frente ao ambiente que está inserida, e enfim, isso vira um ciclo que é de extrema importância, tanto para a organização quanto para o colaborador.